Olá, tudo certo? Eu sou a Shirley e nesse vídeo eu venho apresentar para você um resumo que eu fiz em mapa mental sobre uma pesquisa da faculdade sobre uma análise da situação atual da economia, abrangendo temas que você pode ver aí em cada ramo desse mapa mental, como o cenário atual, os níveis de arrecadação federal, níveis de consumo, desemprego, preço dos combustíveis e o quanto esses fatores podem afetar os gastos públicos. Há um pouco mais de 2 anos, após o início da pandemia do coronavírus, ainda estamos passando as consequências da crise gerada no Brasil e no mundo, agravada pela ocorrência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia aí no início de 2022. O desafio atual é passar por esses dois choques causados pela pandemia e pela guerra, que fazem a inflação disparar e o crescimento desacelerar em todo o mundo. Esse cenário é propício para afirmar que ainda estamos vivendo uma crise na economia. No ano passado, muitos economistas acreditavam que 2022 seria um período de recuperação econômica. As empresas voltariam a operar a plena capacidade e os consumidores estariam livres para gastar suas economias, mas não ocorreu exatamente assim. A inflação subiu mais de 10%, mesmo com a estagnação das economias ao redor do mundo, gerando a estagflação, preços altos e crescimento baixo. As projeções não são muito animadoras. O consenso agora é de que o crescimento da economia mundial será em média 3,3% nesse ano, contra a expectativa de 4,1% em janeiro antes da guerra. No Brasil, as ações para controlar a inflação resultaram em uma deterioração das perspectivas econômicas. No fim de abril, a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, cortou suas previsões de crescimento, alertando para uma conjuntura complexa de desafios relacionados à guerra da Ucrânia. A arrecadação federal somou 1,87 trilhão de reais em 2021 e bateu recorde histórico. Na comparação com 2020, houve aumento real de 17,3% no valor arrecadado. Em março de 2022, a arrecadação federal atingiu 164,147 bilhões de reais. Houve acréscimo IPCA de 6,92% em relação ao mesmo período de 2021, no melhor desempenho desde 1995, tanto para o mês quanto para o trimestre. Em relação aos níveis de consumo das famílias, no primeiro bimestre de 2022, houve um crescimento de 2,26% em comparação ao mesmo período de 2021. A Associação Brasileira de Supermercados considera o aumento dentro do estimado pelo setor para 2022, apesar dos efeitos da inflação e o custo da cesta básica. Segundo Márcio Milan, vice-presidente da Abras, o nível de consumo das famílias em meio a esse cenário pode ser explicado por programas de transferência de renda como Auxílio Brasil. Outro estímulo é o saque extraordinário do FGTS. Em abril, o consumo de bens do Brasil ainda ficou abaixo do nível pré-pandemia. Com o desemprego e o crédito baixo, consumidores ainda têm dificuldades em retomar o ritmo de compras. Falando em desemprego, o mercado de trabalho vem avançando e superou as principais perdas enfrentadas ao longo da pandemia, com exceção do rendimento, mas tem um longo caminho para retomar a uma boa situação. A avaliação é compartilhada pelo professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Saboia, e pela pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Maria Andréa Parente Lameiras. O mercado de trabalho perdeu 2 anos, foi no fundo do poço, começou a se recuperar e chegou à situação atual, afirma Saboia, mais pessimista que Lameiras em relação às perspectivas para o mercado. A pesquisadora acredita que o desemprego chegará ao fim do ano com uma taxa de 1 dígito ou perto disso, enquanto o professor da UFRJ não vê grandes mudanças na estrutura do mercado de trabalho a curto prazo. Outro fator que sem dúvida provoca impacto na economia é o aumento dos preços dos combustíveis. Esse problema é um fenômeno global, mas a forma como os consumidores sentem seus efeitos tem variado entre os países. A consultoria Oxford Economics tentou medir essa diferença, confrontando o valor do litro de gasolina com o poder de compra em 30 países, calculando qual seria
a fatia que ele representa da renda da população local. O Brasil aparece entre os 3 primeiros da lista. 1 litro de gasolina corresponde a 9% do salário médio diário do país, percentual menor apenas do que o registrado nas Filipinas e na Indonésia. Sobre os gastos públicos, para cumprir o teto, o governo anunciou em março o bloqueio de 1,72 bilhão de reais no orçamento de 2022. O Ministério da Economia diz que o bloqueio visa a recompor gastos obrigatórios antes subestimados, como despesas com pessoal não relacionados com reajustes de servidores. Parte também será usada para aumentar subsídios, incentivos a setores da economia, como o Plano Safra. Esse tipo de despesa está sujeita aos limites do teto de gastos e por isso será preciso bloquear parte dos gastos livres para abrir espaço no orçamento para os gastos obrigatórios. Finalmente, aqui temos um mapa mental completo e podemos concluir que o cenário continua desafiador, com a crise que permanece no ambiente econômico. A economia cresceu 4,6% em 2021, após a queda de 3,9% em 2020. Para 2022, não é esperado algo muito melhor. A incerteza continua e, com as eleições, espera-se que 2023 ainda seja um ano difícil para a economia e o mercado de trabalho. Agora me conta, você gostou desse resumo? Então, já convido para dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal para ver os vídeos semanais, ok? Na descrição desse vídeo eu deixo os links importantes para você acompanhar outros materiais que preparei e os links das redes sociais para você continuar me acompanhando. Até mais e bom uso de mapas para você!